Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhes, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, do versículo 31 ao versículo 40. Dando sequência no nosso raciocínio, aqui há algo muito interessante, eu vou diretamente nele para que o vídeo não se estenda muito. Jesus, literalmente, assim, com todas as letras, Jesus diz que o pão do céu não é o maná. Ele diz, o pão do céu não é o maná, o pão do céu sou eu. O maná era uma substância misteriosa, que eles alegam que tinha gosto de pão de mel, uma substância como se fosse um pão de mel, uma coisa assim, e eles colhiam de manhã, eles conseguiam moer aquilo, se não colhesse aquilo derretia, mas se eles colhessem, eles conseguiam guardar, olha que coisa tremenda, eles conseguiam guardar, moer aquilo em pedras e preparar para fazer massa para pão. Era uma substância sobrenatural que caía junto com o orvalho. E eles entendiam que aquele pão, aquele maná, era um produto enviado do céu, né, do céu divino, quando na verdade aquilo era uma substância sobrenatural, algo milagroso que Deus fez acontecer, mas que saía da própria atmosfera, que saía do ambiente, do céu atmosférico, e não do céu eterno. E Jesus vem e escancara, fala, não, Moisés não deu o pão do céu para vocês não, porque o pão do céu sou eu. Aí ele diz algo interessante, né? Ele diz assim, na verdade vos digo, verso 32, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ele diz, porque o pão do céu é aquele, não aquilo, aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Muito bem, a Bíblia se comunica de muitas e muitas formas. Uma delas é através da cultura do povo da época. A cultura judaica, por exemplo. Como que era a agricultura, como que era a pecuária, como que era a criação de animais de um modo geral, como que era a vida diária, né? O lado cultural, comportamental da sociedade. Tudo isso, gente, são instrumentos de Deus para falar conosco e para nos revelar princípios sobrenaturais. Então veja bem, basicamente o povo de Israel se alimentava de dois tipos de pães, tá? Normalmente, era o pão de cevada e o pão de trigo. Tinha o pão de centeio? Tinha, mas o centeio era uma terceira opção e uma opção bem mais distante, porque a colheita da cevada e do trigo eram preponderantes e eram os primeiros cereais a serem colhidos em Israel, como são até a data de hoje. Quem for em Israel, no período aí perto da Páscoa, e vai ver campos de cevada amadurecendo, dando sinais de colheita. E por ocasião do Pentecostes, é o trigo que está dando sinais de amadurecimento e, portanto, preparando-se para a colheita. Então veja bem, quando Jesus diz, eu sou, verso 35, eu sou o pão da vida.
Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Muito bem, se a gente for para Levíticos capítulo 23, olha que coisa curiosa, nós temos tanto o pão de cevada quanto o pão de trigo delineado aqui, numa linguagem cultural, né? Basta conhecer a cultura que você imediatamente entende. No verso 9 ele diz assim, verso 10, né? 23:10, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes entrado na terra, que vos hei de dar e cegardes a sua cega, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Qual era a primeira cega em Israel? Era a cevada. Isso acontecia por ocasião da Páscoa. Se você voltar no versículo 4 do capítulo 23, está dizendo, essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado, no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, quando chega no verso 10, ele está falando da primeira colheita, que acontecia exatamente por ocasião da Páscoa, que era a cevada. Então, a cevada era colhida, é até hoje, colhida por ocasião da Páscoa, e a colheita da cevada entrava nos pães asmos. A festa dos pães asmos começa na Páscoa. Você celebra a Páscoa, e ao celebrar a Páscoa no dia 14 de Nissan, por 7 dias você não pode ter fermento em casa. Não é que você não pode comer o fermento, você não pode ter fermento em casa. Tira o fermento de casa, por causa do simbolismo do fermento nesse caso. Então, olha bem, escute, ouça as minhas palavras e preste bastante atenção. A cevada, ela é colhida na Páscoa, e ao ser colhida na Páscoa, automaticamente a cevada se torna um pão sem fermento. Por quê? Porque a colheita acontece exatamente por ocasião da Páscoa. E ao colher, principalmente a primícia da cevada, você entra nos 7 dias dos pães asmos, ninguém pode comer fermento. Então todos os primeiros pães cozidos e preparados da cevada são pães sem fermento, são pães asmos, né? E aí, em seguida, nós temos no Pentecostes, aí vem, bom, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Olha bem, versículo 13, 23:13. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha de cevada, não precisa estar escrito aqui, de cevada amassada com azeite, para a oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. A sua libação será de 1/4 de um rim. Olha bem, verso 14, não comereis espigas tostadas, nem trigo não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta do Senhor ao nosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações. Então aqui não podia ter fermento de espécie alguma, porque isso acontecia por ocasião da festa dos pães ázimos, ok? Agora, olha o que diz quando a colheita era do trigo. Olha bem, depois, verso 15, depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras, né? Portanto, 49 dias. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Por isso que é Pentecostes. Pente de penta, né? Pentecostes. 50 dias, então, oferecereis nova oferta de manjares. Portanto, agora não é mais de cevada, é do trigo, porque 50 dias depois a colheita agora já era do trigo. 17, das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha se cozerão, vírgula, levedados se cozerão. Primícias são ao Senhor. Versículo 17. Então, nós temos aqui uma espécie de um paradoxo. Nós temos a cevada era colhida na Páscoa, e, portanto, a cevada fala de pão sem fermento. E o trigo é colhido no Pentecostes. E o trigo, ao ser colhido, e a oferta trazida, tinha que ter o fermento. Porque o trigo era colhido fora da Páscoa, fora dos pães ázimos. Inclusive fora da segunda Páscoa. Porque a segunda Páscoa acontece 30 dias depois da primeira. Ainda está rolando a cevada, né? O restante da colheita da cevada. Mas 50 dias depois já acabou a colheita da cevada e agora já estão colhendo o trigo. E o trigo podia ter fermento. Então, quando Jesus diz, olha bem, quando Jesus diz que ele é o pão, né? Eu estou abrindo aqui um outro versículo aqui para dar para vocês também.
Quando ele diz que ele é o pão que desceu do céu, imagine que tipo de pão que ele está falando, né? Que tipo de pão que ele está falando? Se ele é o pão divino, o pão que desceu do céu, né? Se ele é o pão que desceu do céu, então você imagina que esse pão não pode ser um pão fermentado, né? Ele tem que ser um pão ázimo. Por quê? Porque Jesus é o nosso pão ázimo, né? Então aqui no capítulo 5, 8, né? De 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, diz assim, né? Alimpai-vos, pois, do fermento velho. Olha bem, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 em diante. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Ele está escrevendo para os gentios. Os gentios são representados pelo trigo, tá? Porque os gentios, a igreja nasce no Pentecostes, é trigo. Israel celebra Páscoa, é cevada. Então, olha o que ele está dizendo. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Então, nós, como gentios, precisamos nos converter numa nova massa, porque a massa fermentada não serve. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Verso 8, agora ouça. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. E aí o texto continua, um texto muito bonito, mas eu não vou ler mais por uma questão de tempo, é o mesmo tamanho do vídeo. Então, vamos juntar as peças. Jesus está dizendo, vocês estão achando que Moisés deu para vocês o pão do céu? Não. Moisés deu maná, era uma substância sobrenatural, gloriosa, que Deus mandou do céu terreno, do céu atmosférico, mas o pão verdadeiro, ele vem do céu divino, ele vem do céu eterno. E o pão verdadeiro é um pão ázimo, é um pão sem fermento. A natureza do verdadeiro pão, eu sou o verdadeiro pão. Por isso que Jesus morre na Páscoa e é sepultado nos pães ázimos. No próprio dia da Páscoa, ele é sepultado, e ao ser sepultado, portanto, o corpo dele, porque a palavra pão aqui, inclusive, se refere ao seu corpo, à sua carne. Por isso que no dia da ceia, do estabelecimento da ceia, ele parte o pão e diz, comam, isto é o meu corpo. Comam, isto aqui é o meu corpo. Aquele pão que ele estava partindo na ceia era pão de cevada, porque era Páscoa. Então ele diz, comam, isso aqui é o meu corpo. Ou seja, ele estava segurando um pedaço de pão de cevada, sem fermento, e ele diz para os discípulos, comam, isso aqui é o meu corpo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu sou o pão de cevada celestial. Eu sou o pão de cevada do céu. É tão maravilhoso isso que quando Gideão precisou de um sinal, de Deus falar com ele, que ele ia realmente vencer os midianitas, né? Vocês lembram o que aconteceu? Olha bem, Juízes capítulo 7, versículo 3, olha bem. Juízes 7,13. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho e dizia, eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada, isso é o midianita contando o sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas e as feriu e caíram e as transtornou de cima para baixo, ficaram abatidas. Respondeu o seu companheiro midianita e disse, não é isto outra coisa senão a espada de Gideão. Os próprios midianitas entenderam isso. Então, aquele pão que aparece no sonho, quem era aquele pão? Aquele pão era Cristo. Ou seja, quem desceu no arraial midianita para destruir os midianitas e dar vitória a Gideão foi o próprio Senhor Jesus, que aparece metaforicamente no sonho do midianita como um pão de cevada. Ele não é um pão de trigo. O pão de trigo tem fermento. Ele é o pão de cevada. Nós somos o povo do trigo. Nós somos o povo do trigo. Porque nós somos gentios. A igreja nasce no Pentecoste, na colheita do trigo, e o trigo tem fermento. Essa é a natureza gentílica.
Mas ele vem, pega a nossa natureza e transforma. Aí vem o apóstolo Paulo e diz, não, 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 eu não quero que vocês alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Então, ele pega eu e você, gentios, nos transforma em novas criaturas e nos dá status de pão de cevada. Porque, na verdade, nós somos pão de trigo, mas ele nos dá status de pão de cevada. Por quê? Porque ele é o pão de cevada perfeito que foi enviado do céu para saciar a nossa fome. Então ele é o pão e ele é a água da vida. Por isso que ele sacia a nossa fome e ele sacia a nossa sede ao mesmo tempo. Porque ele é as duas coisas. E aí eu termino dizendo que temos 15 minutos de vídeo, não é isso? É. Ele diz assim, no verso 37, tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então quando o Pai nos deu para Jesus, que nós encontramos Jesus e ele nos salvou, isso é uma aliança eterna que não poderá jamais ser quebrada. Ele nunca jamais nos jogará fora. Ele nunca vai te lançar fora. Você está protegido pela santidade de Jesus, que é o pão de cevada do Pai, o pão perfeito. Deus te abençoe, não se esqueça de se inscrever, comente aqui embaixo o que você achou e o que você entendeu, e eu te encontro no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus.